Bom dia, queridos irmãos. Hoje, dia 18 de junho, que a paz do Mestre Jesus esteja junto de todos nós, nos abençoando e trazendo a tranquilidade necessária nesse momento tão difícil que a humanidade está passando. Com certeza absoluta, isso tudo vai passar. Assim como tantos outros momentos não agradáveis de nossa vida já passaram, isso passa. Mas sabemos que tudo também tem um propósito e um porquê, um motivo. E isso vamos descobrir um dia. Qual o motivo de estarmos passando por esse momento difícil. Mas enquanto isso não passa, continuamos conectados com toda essa energia dos mentores da nossa casa, que continuam nos amparando através das palestras diárias, do acolhimento fraterno, dos estudos, dos nossos trabalhos de assistência lá com nossos irmãos da Rocinha. Inclusive, a gente não pode esquecer que com esse friozinho se aproximando, precisamos pensar na campanha dos cobertores. Entrem lá em nosso site www.rita.org.br e vocês vão ver as formas de dar uma ajuda para esses nossos irmãos queridos de lá da Rocinha. Agora vamos nos concentrar e aproveitar as reflexões e os estudos do nosso companheiro Antônio Lima, que trouxe para esta manhã de hoje. Vamos pedir, então, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, que nos envolva a todos nesse momento, que nos dê paz, tranquilidade, para que possamos abrir os nossos corações para ouvirmos as palavras do nosso companheiro, aqui envolvido nessa espiritualidade tão amorosa. Pedimos então a permissão a todos eles, a Deus nosso Pai, para que possamos iniciar a nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Queridos companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue conosco. Hoje o que nos cabe são as perguntas 149 a 152 do Livro dos Espíritos, que trata do retorno da vida corpórea à vida espiritual. Só lembrando, o Livro dos Espíritos é a obra primeira da doutrina espírita, editado primeiro em 1857, 18 de abril, né, com cerca de 580 perguntas, e depois, na segunda edição, já com as 1019, que é a que a gente conhece. É a pedra fundamental da doutrina e é dividido em vários blocos, né? Ele tem uma parte das leis morais, tem parte de relações puramente, digamos assim, físicas, de criação do universo, organização do universo, e da vida num sentido muito mais amplo, né? O Luiz Antônio Mileco gostava de dizer que Jesus matou a morte e o Kardec deu o atestado de óbito, né? Dizendo que realmente a morte não existe. E o que nos cabe hoje é justamente esse bate-papo sobre esse momento do desenlace e os tipos do desenlace. Só lembrando que a doutrina nos explica que um ser encarnado, ele não é só matéria, ele tem um espírito, uma alma, e tem alguma coisa que permite que a alma, que é imaterial, converse com o corpo, que é material, que Kardec deu o nome de perispírito por relacionar ele com o perisperma da flor, né? Já André Luiz chama de psicossoma. Alguns outros autores espíritas dizem até que o termo adequado seria noossoma, que seria corpo da alma. Nesse sentido aí é alma. E tem já causa certa dificuldade, porque o espírito, a alma, é essência. Só que a gente não sabe o que é essência sem forma.
Até se você chega para uma criança e fala assim, uma coisa não tem uma forma, ela normalmente desenha uma nuvenzinha, que ela entende que não tem forma determinada. Para a gente é muito difícil entender algo que seja essência, mas o fato é isso. O que é imutável, o que é perene, o que não se perde jamais é a alma. Essa alma, ao se relacionar com o corpo, por ela ser imaterial, ela precisa de alguém, né, um agente que está no meio do caminho, né, que é esse perispírito. E ele leva tanto as informações do mundo material para o mundo espiritual, como também as informações da alma ao corpo material, né? E o que acontece então na hora que a gente morre? Na hora que a gente morre, o que se encerra é a vida física, né? É só lembrar que na lápide de Kardec está nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, né? Que foi uma mensagem que ele recebeu um pouco, mais ou menos uma época próxima do desenlace dele. Você vê que é nascer e morrer. A vida como um conceito, ela está muito além desses dois espectros, né? Ela existe, vivíamos antes de nascer e vamos continuar vivendo depois de morrer. O nascer e morrer é que justamente se contrapõem. Então é como se a gente fosse um joguinho de 3 blocos. O bloco 1, o espírito, o bloco 2, o perispírito, o bloco 3, o corpo. Quando a gente morre, a gente perde o 3, mas fica com 1 e com 2. E a grande dúvida dos movimentos reencarnacionistas eram: se quando eu morro eu retorno para um todo, meio que uniforme, volto a compor esse todo, ou se eu mantenho a individualidade. Os espíritos esclarecem a Kardec que, de fato, ao morrer, a gente mantém toda a nossa integralidade. Você continua sendo quem você é. Você pode dizer que você não é uma gota no oceano que se perde, né? A ideia de gota no oceano é mais no sentido que você é uma partícula pequena de algo infinito, né? Um universo infinito, e você faz parte dele. Então, ao compor essa parte, você é só algo que difícil de distinguir, mas ainda assim destacado do todo, único perante ao todo, né? Uma coisa interessante é que Kardec pergunta: o que a alma leva do mundo? Aí só leva as ações. A gente não vai levar dinheiro, não vai levar roupa, não vai levar nada. Só vamos levar os resultados das nossas ações, né? É um pouco, e é até engraçado como a gente vê que o fenômeno mediúnico, a interpretação do fenômeno mediúnico, não é de propriedade da doutrina. Existia antes, existirá depois e existe também nesse momento em outras situações e posições sociais. E às vezes autores que não têm nada de espírita dão exemplos muito interessantes, né? O Oscar Wilde, que de espírita não tinha nada, não conhecia nada da doutrina, tem um romance chamado Retrato de Dorian Gray, onde o Dorian Gray é um jovem que recebe um quadro, e ao receber o quadro ele fica um tanto entristecido, pensando que ele ia envelhecer, ia mudar, e aquele quadro ia estar sempre lembrando ele daquilo que ele tinha perdido, daquilo que ele foi um dia. Para surpresa dele, ele nota que as ações que ele fazia não afetavam a ele, mas sim afetavam o quadro, né? E então, liberto de qualquer freio moral, ele se vê fazendo as maiores atrocidades e o quadro vai se enfeiando, se, digamos assim, tornando asqueroso e refletindo todos os erros do indivíduo. É, na verdade, algo que acontece. Os nossos erros vão afetando a nossa alma. Em contrapartida, os nossos acertos também, né? A diferença é que, enquanto que o romance ele imagina as situações e prega até uma certa piora, a doutrina mostra que a gente nunca retrocede. A gente estaciona ou anda para frente. Então, os nossos erros, hoje, eles podem impedir que a gente ande para frente, mas jamais vão nos levar para trás. Eventualmente, esses erros vão nos trazer dificuldades maiores, né? Um exemplo foi durante a reunião mediúnica de alguns anos atrás,
a gente teve a chance de interagir com espíritos crianças que não queriam reencarnar, né? Porque não queriam reencarnar, porque eram senhores muito comprometidos e sabiam que a reencarnação ia ser de muita luta, de muito embate, e não queriam se ver diante dessa dificuldade. Então ele, o espírito, rejeitava aquele processo reencarnatório. É interessante a gente notar que esse processo reencarnatório ele é muito sutil e complicado e difícil. Quem já me viu falar aqui, eu já falei várias vezes, eu não tenho medo de morrer, posso morrer amanhã, mas eu me pelo de reencarnar. Todo esse processo de reencarnar é muito sutil, é muito cheio de riscos. O desenlace é um processo parecido, mas a vantagem é que você está retornando ao conhecido. Digamos o seguinte, a essa altura, na existência do nosso planeta, ninguém está aqui na primeira encarnação. Todo mundo já morreu um monte de vezes, né? E o interessante é que vai continuar morrendo mais um monte de vezes. Mas para morrer um monte de vezes também vai ter que nascer. Só que hoje o nosso foco é o que acontece nesse momento. Na hora que eu vou desencarnar, que eu vou deixar de ser Antônio Carlos e ser o espírito que dava vida ao Antônio Carlos. Esse momento vai ser peculiar de cada um. Há várias situações. Na situação mais simples, que é o desgaste dos órgãos, o que vai acontecendo é que quando a gente reencarna, a gente recebe uma quantidade de energia, né, que Kardec chamou de fluido vital, mas é uma energia vital. Essa energia anima os nossos órgãos. Conforme a gente vai tratando deles e cuidando, a gente pode estender mais ou, se bem tratando, cuidando, fazendo ações boas e saudáveis no sentido moral quanto físico, a gente consegue estender o nosso uso dessa energia vital. Mas se a gente malbaratar, a gente também encurta, né? Um exemplo, eu gosto muito do Almas em Desfile, que é um livro fininho com vários espíritos que contam só casos, né? E narram de um espírito hipocondríaco que se sentiu mal e pegou logo um tratado de medicina para ler, entender o que estava acontecendo com ele. Conseguiu identificar pelos sintomas, né, e achou um determinado no tratado o que poderia acontecer com ele. Vira a página. Só que ele vira de forma desatenta, então ele acaba pulando uma página e começa não na página seguinte que ele estava lendo, mas uma após. E essa após relatava uma doença muito feroz, muito mais intensa do que era que ele estava cometido. Ao ler o resultado daquela doença, ele toma um susto, tem um infarto e falece. É recebido na pátria espiritual e os companheiros falam, poxa, que pena que você se suicidou, você tinha ainda tanta coisa para produzir. E ele fala assim, como assim eu me suicidei? Eu estava doente, era uma doença assustadora, aquilo ali simplesmente foi muito difícil para mim. Aí os companheiros espirituais falam, não, na verdade o que você leu era de outra doença e não a doença que você tinha e se acabou demandando do seu corpo. Digamos assim, a gente tem dois, digamos, suicidas clássicos, né, da literatura espírita, né? A Dona Ivone Pereira, que tem o Memórias do Suicida, né, que vai narrando o acontecimento de diversos suicidas retornando à parte espiritual, e o André Luiz, né? O André Luiz é o suicida, digamos, inconsciente, porque ele não tratava do corpo de forma direita e os abusos que ele cometeu no corpo cobraram a ele o desenlace antes do previsto, né? Mas no caso normal, quando a gente vai, digamos, desgastando pelo bom uso dos nossos órgãos, o nosso coração vai bater X vezes, eu realmente não sei quantas vezes, né? Todos os nossos rins têm uma capacidade de produção, o fígado também, pulmão também, o próprio cérebro tem uma capacidade de sinapses definida. Então, conforme isso vai se desgastando, vai acabando a energia vital do indivíduo. O indivíduo vai se apagando, literalmente se apagando, até que há esse deslocamento e não há mais nada na matéria do espírito. O que vai restar ali
é eventualmente algum resquício da vida orgânica. Em alguns casos, e a doutrina é rica nisso, que algumas pessoas, diante de desenlaces dolorosos e por terem adquirido os méritos, eles são arrancados do corpo antes do instante derradeiro, porque eles já não precisavam passar por aquele choque. Um caso muito interessante da atividade espiritual de receber os indivíduos é quando o indivíduo tem o desenlace por um acidente, porque aí não é um desgaste natural do corpo, dos órgãos, é um choque. Eu estava vivo e aconteceu alguma coisa inesperada e eu continuo vivo, mas eu não continuo mais encarnado, né? Um companheiro espiritual chamado Rubens Costa Romanelli, que foi um professor da UFMG, falava 26 línguas, foi muito ativo no movimento espírita do século passado. Ele desencarnou num desastre de carro, onde faleceu ele, a esposa e a filha caçula. Na verdade, ele foi o último a falecer. Primeiro faleceu a filha caçula, depois a esposa e depois ele. Quando ele chega na pátria espiritual, é um relato muito interessante, até que foi o altivo que deu, né? Ele primeiro relata ele sendo recebido na pátria espiritual, porque pensem o seguinte: a gente tem X amigos aqui, mas a gente deve ter 10X amigos desencarnados, de gente que primeiro ou nos antecederam nessa experiência, né, ou estão vinculados a nós pela nossa existência imortal. E ele conta que chegando ao plano espiritual, ele é recebido pelos grupos de espíritos amigos deles, espíritos extremamente intelectualizados, e ele, um homem de uma intelectualidade ímpar, fala que se sentiu até acanhado diante de tanta inteligência, né? Então ele tomou aquele choque de ter tantos amigos e tanta inteligência recebendo ele. Recebido, readequado à realidade da vida espiritual, o que foi dado a ele de atividade? No primeiro momento não foi dado dele continuar com o trabalho de professor, continuar dando aula ou continuar com a pesquisa que ele fazia, né? Foi solicitado a ele que, como ele morreu de desastre e ele sabia da confusão mental que as pessoas sentiam durante o desastre, ele passasse a acudir essas pessoas, porque é um momento de grande confusão. Pensem só o seguinte: o desenlace não é muito diferente do nascimento. O nascimento é um movimento também um tanto confuso, né? Pensar que a gente estava dentro de um útero, respirando pela barriga, ouvindo tudo de forma indireta e num lugar que era escuro. E de repente a gente se vê diante do mundo como a gente conhece. Na hora que você desencarna, você deixa de ter o corpo, você deixa de ser escutado, você eventualmente vai ter as cicatrizes ou as consequências físicas que porventura possam ter derivado de um acidente, vamos dizer um acidente de carro, você vai ter um braço quebrado, uma perna quebrada, você demanda isso, você sofre com isso. Então, diante dessa confusão mental, é interessante que quem já viveu e conhece o que passa pela cabeça das pessoas nesse instante, que seja o primeiro socorro para acolher o indivíduo, porque ele sabe exatamente, ele passou por aquela dificuldade. A gente nota que a doutrina tem um quê de homeopatia, né? É a cura pelos iguais, né? A gente procura, a doutrina se organiza e mostra que quem viveu ou quem conhece bem uma determinada realidade é responsável para ajudar aqueles que estão antecedendo, né? E passando pela mesma dificuldade. Então, quem, nessa hora desse desenlace mais surpreendente, quem melhor para te ajudar que alguém que já tenha vivido aquilo? Pensem o seguinte: quem é mais fácil de entender um Brasil? Aquele que já reencarnou o Brasil ou aquele que nada conhece do país, né? Uma coisa interessante é que, desfeito
os laços que nos ligam à matéria, né, o indivíduo se torna liberto e muito mais independente. E é normalmente uma sensação de libertação, porque pensem o seguinte, o indivíduo, na hora que se encontra desperto, ele tem acesso às potencialidades do ser, que são muito maiores do que a de quando você tem quando está encarnado, né? Um exemplo interessante no livro Vivências, do Luiz Antônio Mileco, né? Que é basicamente o Vivências tem 1 e 2, e em ponto de fenômeno é basicamente a mesma situação do André Luiz. É o relato de um espírito recém-desencarnado e contando seus afazeres na vida espiritual. No Vivências, o Marechal Mário Travassos, que assina o livro como o comunicante, que ele assume o nome de Mários, né, muito ligado ao Luiz Antônio Mileco quando ambos estavam encarnados, né, é levado para um templo religioso. Aí, uma coisa muito interessante, nesse templo religioso havia um canto para católico, um canto para protestante, um canto para espírita, um canto para budista, um canto para hinduísta. Dependendo da sua religião, aquele templo abarcava todos esses receptáculos para receber essas pessoas. Porque vejamos, na hora que a gente desencarna, não tem nada mais parecido com a gente encarnado que a gente recém-desencarnado. Então o indivíduo eventualmente vai trazer os valores dele, né? Vai trazer aquilo que ele acreditava. Então ele precisa de uma pessoa que compartilha disso, muito embora algumas expressões religiosas que não sejam reencarnacionistas vão se ver diante disso, mas num primeiro momento tem aquela situação. E o Mários, ao adentrar esse centro religioso, acha curioso que ele ouve um canto gregoriano em português. E o espírito que o recebe fala assim: você está ouvindo em português porque a sua última reencarnação é a do Brasil. Se você tivesse vindo de outra região, você estaria ouvindo essa música na língua falada dessa região. Então, quer dizer, o mundo espiritual ele se adapta, né? A verdadeira, uma Babel de línguas onde... Porque a linguagem, como a gente exerce, ela já é uma restrição do pensamento, né? Dizem que, por exemplo, que os esquimós têm diversas palavras para descrever o gelo, que possivelmente vivendo num ambiente muito gelado deve ter o gelo meio derretido, o gelo um pouco derretido, o gelo enlamaçado, o gelo mais duro, o gelo fofo, né? Conforme o indivíduo vive naquela realidade. Para a gente era tudo gelo, branco, acabou, porque a gente não tem essa experiência, né? É até engraçado, por exemplo, pega uma pessoa de fora que viva na Europa e vem para o Brasil, eles não conseguem a gente entender dizendo que tem inverno, porque para carioca 15 graus é um inverno rigorosíssimo e a gente já está de casaco, morrendo de frio, e dependendo da região da Europa, isso já é o início do verão. Então o indivíduo acha que a gente tem uma estação só, e a gente acha que tem 4 estações bem delimitadas, né? O interessante também é que nesse nosso processo de desenlace, é um processo gradual, mas não tem marcações do tipo, vai ser assim, assim, assado, né? André Luiz vem depois completar dizendo que quando o indivíduo vai desencarnando, o perispírito vai sendo solto do corpo, da ponta dos pés até a pineal, porque a gente sabe que a glândula pineal que é uma coisa assim, você imagine que uma reta entre aqui um pouco acima dos olhos e outra aqui bem acima. Quando elas se cruzarem, você tem lá o nosso coronário, que tem essa glândula pineal, que é o que a gente pode dizer que é a sede da alma, que é o ponto, digamos assim, a tomada de conexão do espírito com o perispírito ao corpo encarnado. Então esse processo viria dos pés, soltando o indivíduo até chegar na pineal, onde ele se liberta. A obra do André Luiz também apresenta os indivíduos com os seus tubos de prata, né? Dizendo que o indivíduo reencarnado apresenta uma ligação com o seu perispírito liberto durante a noite através de um fio de prata, que é uma espécie de cordão umbilical, né? Ligando o ser desencarnado ao ser encarnado,
né? E o interessante é a dor no momento do desenlace, né? Kardec pergunta. Aí tem uma coisa interessante. Na época do Kardec, o conceito de dor era até... A dor, ela está muito associada à punição, né? Hoje a gente sabe que a dor, no sentido de fenômeno fisiológico, está associado ao corpo perceber algo errado nele. Agora, se o corpo, o ser, percebe que está retornando ao lugar que de fato ele pertence, por que ele sentiria dor? É uma libertação, é um alívio, né? Então não há dor associada. Pode haver o choque no caso do indivíduo que não está preparado. Tem uma coisa também interessante. Pode haver a fixação dos encarnados, dificultando o desenlace do desencarnante, né? Todo mundo já deve ter visto isso. Tem um parente internado, o quadro dele vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, vai piorando, e de repente ele tem uma melhora fantástica. Aí todo mundo relaxa e fala, ó, tá melhorando, vai sair. E logo depois você recebe a notícia que ele desencarnou. Isso é uma tática da pátria espiritual para poder libertar o espírito. Porque senão o pessoal fica em cima ali. Ai, não morre não, não morre não, não morre não. Alguns exemplos de como a gente... É engraçado, isso acontece com espíritas, tá? O Gabriel Delany, né, que foi muito ativo no movimento espírita de primeira hora, tendo os pais sido um dos médiuns que participaram junto com Kardec da organização do movimento espírita parisiense. Ele ficou doente e no final da vida ele foi morar no sul da França, porque ele precisava ter menos variação climática. Ele já estava cego de um olho, tinha muita dificuldade de andar. E chegou lá, se relacionou com o movimento espírita local, né? Todo mundo o conhecia e vibrava muito com a presença dele. E uma vez uma pessoa do movimento falou assim, ai, que bom que você veio aqui, porque o nosso clima vai te curar. Ele respondeu, não, eu vou me curar sim, mas vai ser lá na parte espiritual. Aí a pessoa intervém e fala, não, que isso, aqui o clima é muito bom, você há de ficar bem, você há de recuperar toda a sua saúde. Aí ele ri e fala assim, minha jovem, Delany não teme a morte, porque é um indivíduo que... Só um parênteses, né? O Gabriel Delany foi talvez a única profecia do Kardec, né? Ele era menino, né? Porque ele nasceu em 1857, o mesmo ano do Livro dos Espíritos, e ele estava, Kardec, na casa dos pais do Gabriel Delany. O Gabriel pula no colo do pai e o Kardec fala assim, esse menino será um grande apóstolo do Espiritismo, né? Então o fato é isso, a gente sabe que algumas dificuldades vão ser curadas na parte espiritual. Um exemplo disso foi o irmão do Chico. Quem vai lembrar até que essa cena, esse ocorrido entrou até no filme da vida do Chico. O Chico Xavier, né, possivelmente o maior médium do século XX, né, uma pessoa excepcional que passou pela doutrina espírita, tinha um irmão que era o braço direito dele, e o irmão tem um derrame, fica muito mal, né? É levado ao hospital, Chico vai conversar com os espíritos e pede ajuda, e Emmanuel intervém e fala, olha, a gente está vendo qual é o cenário, sabe que se ele fosse recuperar aqui na pátria, no mundo material, vai ser muito custoso, muito doloroso a ele, e como ele tem muito mérito, aí está pensando já em levar ele para a pátria espiritual e curar ele lá, né? E foi o que aconteceu, logo ele desencarnou e é tratado na pátria espiritual, né? Então a gente nota que, porque a dinâmica, chega a ser emocionante, porque a gente pensa assim,
quando o espírito supera as doenças, quer dizer que a pátria espiritual sabe como curar a Covid, sabe como curar o câncer, sabe como curar a AIDS, sabe como curar o Alzheimer, sabe como curar Parkinson, né? O que falta a gente é moralidade para acessar essas regiões da pátria espiritual, para entender esses mecanismos de cura e conseguir realizá-los aqui. É lembrar um pouco também de novo do André Luiz, quando ele passeando na pátria espiritual, vê uma escultura e fala, ah, que legal, igual a que tem na Terra. E o companheiro que estava lá dele falou, não, o que está na Terra é cópia do que estava aqui. O espírito veio para cá, viu a obra, se inspirou e colocou no mundo material, né? Então a gente tem que entender que a vida é eterna, né? A vida não se inicia no nascimento, não termina na morte, ela é algo que transcende, né? E que de fato nos une a todos, porque são experiências que todos nós teremos, né? Todo mundo vai morrer, todo mundo vai reencarnar. A gente não precisa ter medo da morte, mas também a gente não precisa buscar a morte, né? Ter na morte um objetivo, algo mórbido. Ah, eu preciso me livrar desse corpo. Aqueles que assim o fazem vão ter que arcar com as consequências, porque eles recebem uma carga de fluido vital e esse fluido vital não foi gasto, né? Então é literalmente uma fruta que apodrece, né? E com todas as consequências dessa podridão. Os espíritos falam que dependendo da situação, o indivíduo vai se ver preso ainda ao corpo, dado aos laços materiais, energéticos que existem entre eles, né? Então é como se você fizesse uma represa. Você tem um tanto de energia material que você precisa jogar essa energia no meio. E você joga essa energia no meio através do corpo. Você rompe o corpo, você represa essa energia e a sabedoria popular já diz, água parada apodrece, né? E é, no fundo, a mesma coisa. Você tem essa energia parada apodrecendo, ficando cada vez pior, cada vez mais difícil, né, para o indivíduo conseguir se manifestar. E os processos do desenlace, ainda que sejam, digamos, individualizados, eles têm ritos similares, né? Eles têm características próximas, né? Ou seja, cada um vai enfrentar mais ou menos o mesmo procedimento. Digamos o seguinte, não é muito diferente da vida como a gente conhece, né? Todo mundo teve uma infância, todo mundo teve uma adolescência, todo mundo teve uma idade madura, todo mundo vai ter uma idade crepuscular de envelhecimento e da perda da estamina, né? Do potencial físico, trocado pela paciência, a capacidade de observação mais aumentada, capacidade às vezes de melhor compreender o mundo. A experiência material nos ensina muito. E a vantagem de bloquear as nossas experiências pregressas, os nossos enormes erros do passado, né, que é o grande mérito do processo reencarnatório, porque nos torna, digamos, tábula rasa para reaprender algum dos nossos valores, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar alguns espíritos desencarnados de materialistas. E todos eles falavam assim, se eu pudesse reaprender a cartilha, se eu pudesse rever os valores, né? Porque percebe então, diante da vida que se seguiu, que teve coisas que ele poderia ter feito diferente, né? Da mesma forma que eu falei que cada um tem um desenlace, lembra que eu falei que todo mundo tem uma certa dinâmica, né? Digamos, um procedimento que é similar a todo mundo. O Ernesto Bozano entrevistou 150 espíritos recém-desencarnados. E ele comenta que todos eles tinham uma narrativa em comum, que é o fato de, ao desencarnar, eles verem a vida passar diante dos próprios olhos.
E o que é isso? Pensem o seguinte, a memória é um acúmulo de energia gravada no cérebro e no perispírito, dividido. Como isso é feito, eu não sei. Já perguntei várias vezes para o meu mentor, nenhum deles sequer se dignou a me responder, nem dar aquelas respostas que o Kardec tinha, do tipo, você não tem condição de entender, então eu estou abaixo disso. Né? Então o que acontece? O indivíduo ele grava informação no ser, no seu cérebro e na essência dele, no seu espírito e parte do perispírito. Na hora que o corpo vai morrer, quem vai morrer também é o cérebro. O cérebro vai perder a sua função. Então, literalmente, o cérebro faz um download, né, para usar uma palavra bem, digamos, contemporânea, da informação que ele tinha armazenada para levar tudo para o perispírito, que vai caber ao perispírito manter essa informação, manter essas recordações, manter essa individualidade. O perispírito marca tanta individualidade da pessoa que a gente, às vezes, lembrando que ele é plástico, a gente pode usá-lo conforme a nossa necessidade. Divaldo, teve um caso que quem narrou foi o Dr. Jorge André. Divaldo, muito garoto ainda, foi fazer uma palestra lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul para médicos, e chega auditório lotado e ficou muito assustado com aquilo, que via todos homens cultos, intelectuais, e ele estava muito tenso do que eles esperariam da palestra dele. E aqui é uma certa angústia. Chega um espírito de trajes muito simples, posturas muito simples, e fala: Divaldo, fique calmo que hoje quem vai fazer a palestra sou eu. O Divaldo começa a travar um diálogo mais ou menos assim: companheiro, eu gosto muito das suas preces. Esse ser, esse desencarnado, esse espírito, ele fazia as preces de abertura das reuniões mediúnicas da Mansão do Caminho. E eram preces muito bonitas, muito dedicadas, muito sinceras. Divaldo gostava delas, mas achava que precisava de alguém mais intelectualizado, um scholar. E começa a insistir com o espírito se ele podia chamar uma outra pessoa com um perfil mais assim intelectual, menos ligado à coisa amorosa e sim ao lado intelectual do fenômeno. E tenta quase que entrar em discussão com o espírito. O espírito responde assim: Divaldo, você está me perturbando e quase dificultando a minha palestra. Faz o seguinte, ele retira o Divaldo do corpo, senta ele na cadeira e fala: fique sentado e preste atenção e vê se aprende algo. Ele toma o corpo do Divaldo e na hora de começar a palestra, ele se transforma num filósofo grego. Por quê? Ele ia falar de coisas de filosofia, de intelectualidade, apesar dele ter uma postura simples hoje, ele tinha sido um filósofo no passado e ao exercitar, ao buscar aquilo ali, ele leva que o seu perispírito se apresente daquela forma, né, onde ele vai acessar essas informações. O nosso perispírito é a sede, digamos assim, de organização, de relação do ser com o mundo. Se mantém no mundo espiritual e vai ter características que ele vai ter diferentes conforme o mundo do encarnante. Quem encarnar na Terra tem certas características de perispírito. Quem for num outro planeta, seja ele qual for, vai se ver diante de outras características, né? O interessante é notar isso, que a complexidade da vida ela é enorme, né? A nossa fragilidade diante da experiência material é gigantesca. A gente nota que o mundo parou por causa de um vírus invisível, de uma estrutura biológica primária, mas que literalmente botou o planeta todo de joelhos. É lembrar que diante da complexidade do mundo material, nós somos muito pequenos. E se considerado a complexidade do mundo espiritual, a gente se torna ainda menor.
Mas isso não deve ser feito como com um sentimento de peso, de sofreguidão ou até de humilhação, e sim como um sentimento de esperança, que a gente está inserido numa realidade muito maior. Que os desafios que se apresentam hoje são desafios que temos alguma necessidade de passar. Vocês imaginem os nossos companheiros espirituais lidando com essa quantidade enorme, diária, de desencarnados no mundo todo. Que dificuldade tão grande de receber esses espíritos que chegam, alguns sabendo que desencarnaram, outros sem ter a mínima ideia, muitos possivelmente revoltados com toda a situação do desenlace. O que temos que ter é uma fé e uma certeza que estamos aqui por um motivo. Temos uma missão, pequenina, muito pequena, mas uma missão sem dúvida, e que nos cabe executá-la, passo a passo, pé ante pé, degrau a degrau. É bem pequenininho, mas é o que a gente consegue fazer, né? E é isso que nos cabe, trabalhar no bem, ter a certeza que fazemos parte de algo maior. Não temer a morte, mas também não desejar a morte. Confiar que há um planejamento maior no planeta, há um destino melhor que aguarda a todos nós, que a gente está aqui para se melhorar, né? Para aproveitar, olhar para dentro, ver bem os defeitos e começar a corrigi-los. É um processo de construção a cada dia. Temos erros enormes, mas temos potenciais gigantescos. E temos o tempo todo, temos o infinito para a nossa perfeição. Então que a gente não tema a morte, mas que a gente celebre a vida em todas as suas extensões, materiais e espirituais. Que a gente tenha certeza no coração e tranquilidade na mente, hoje, agora e sempre. E que Jesus nos abençoe. Obrigada, Antônio Carlos, por suas reflexões, por esse seu estudo, por essas palavras de esperança, de fé. E vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, por todos esses exemplos que Ele nos trouxe. A todos os bons espíritos que aqui nos envolveram durante essa palestra, pedindo que fiquem conosco, que estejam conosco, para que possamos enfrentar cada dia o seu problema e que possamos, com a nossa fé, amparada por toda essa espiritualidade, nos dar esperança de a cada dia nos melhorarmos e irmos nos transformando em pessoas melhores. Obrigada, Maria de Nazaré, por essa casa abençoada. Obrigado, bons espíritos, Jesus e principalmente Deus, nosso Pai. Pedimos então a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje. Graças a Deus.